Olá, seja bem-vindo ao CONIPUB, Congresso Interdisciplinar de Políticas Públicas, edição 2022. Eu queria expressar que é uma alegria muito grande, uma honra estar aqui participando do evento, e eu venho apresentar o artigo A Precarização do Labor Uberizado diante do Ativismo Judicial. Meu nome é Melim Kemmel, eu sou pessoa com deficiência visual, advogado, mestrando em Direito Público pela Unesa, especialização em Advocacia Civil e estou presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência na OAB em Saquarema. Vou fazer uma audiodescrição para tornar o vídeo mais inclusivo. Eu sou um homem branco, tenho 57 anos, cabelos castanhos, cabelos curtos, barba branca, estou usando um óculos escuro, um paletó cinza, camisa roxa mais ou menos e uma gravata cinza. Então, vamos iniciar. O nosso artigo, a precarização do labor uberizado diante do ativismo judicial, ele tem o objetivo de analisar sentenças e acórdãos a partir de 2022, especialmente acórdãos no TST, a partir de 2020, buscando se seria possível identificar o ativismo judicial, o Instituto do Ativismo Judicial, em sentenças, em acórdãos, decisões que negam o vínculo empregatício em ações de trabalhadores por aplicativo que buscavam o vínculo de emprego com as suas plataformas. Então, nesse sentido, a gente teve a ideia de fazer essa pesquisa, para tentar identificar esse processo de uberização e tentar identificar se haveria esse ativismo judicial, identificado como ativismo judicial, nessas sentenças, nesses acórdãos que negariam o vínculo de emprego. Então, para isso, inicialmente é interessante a gente falar sobre a questão da uberização, para quem não conhece. Uberização é um processo de organização do trabalho baseado na contratação precária e sob demanda de trabalhador formalmente rotulado como autônomo, com pagamento por peça ou tarefa e controle por programação. Parece um texto um pouco longo, uma definição assim um pouco complexa, mas apesar de o nome dizer uberização, na verdade, e lembrar a empresa Uber, esse processo de organização do trabalho ele é muito anterior às plataformas. Tem, por exemplo, um artigo da doutora Ludmila Abílio, que identificou já o trabalho de uberização em vendedoras da Natura. Isso acho que de 2014. O trabalho da cosmética e a cosmética do trabalho. Um artigo muito interessante que identifica esse processo de uberização, já que é bem anterior a essa questão das plataformas. Então, é importante a gente identificar, porque tem muita questão, muito maravilhamento com o mundo tecnológico, essa questão da uberização, que envolve bastante tecnologia, direito do trabalho, sem entender muito bem o que esses movimentos representam para as relações de trabalho. Então, para isso, é importante a gente entender alguns conceitos iniciais para a gente poder entender a questão da temática, da uberização, como que ela se dá. Então, por exemplo, inicialmente eu gostaria de falar um pouquinho sobre as plataformas digitais, que plataformas são uma infraestrutura eletrônica com a finalidade de coleta, mineração e tratamento de dados. Esses dados que, na verdade, representam as atividades das empresas. É muito comum as pessoas confundirem as plataformas com as próprias empresas. Tipo a Uber, uma plataforma. Na verdade, a Uber é uma empresa de transporte que lança mão de uma plataforma digital para exercer sua atividade econômica. A gente observa isso hoje em dia, está tudo sendo digitalizado. Então, por exemplo, você tem um banco digital, você tem a Magalu, por exemplo, uma loja de magazine, tudo praticamente hoje em dia tem um aplicativo, tem uma plataforma digital. Mas essas plataformas não são as empresas, elas são um meio pela qual as empresas realizam a sua atividade econômica. Então, outro conceito interessante para a gente entender é a questão do algoritmo. O algoritmo, em apertada síntese, a gente pode identificar como se fosse uma receita. É um conjunto de instruções com a finalidade de atingir um determinado objetivo. Eu poderia dizer, naturalmente, fazendo uma analogia, que uma receita de bolo, por exemplo, é um algoritmo. É um conjunto de instruções com o objetivo de se atingir um determinado resultado. Outro termo interessante para a gente entender é a questão do aplicativo. O aplicativo é uma mera interface para o cliente se conectar com a empresa.
né? Ele não é, muitas vezes, o aplicativo é a própria empresa. O aplicativo é uma mera interface. Você acessa a empresa, mas é interessante entender que a empresa também acessa você. No caso da uberização, por exemplo, os motoristas são monitorados o tempo todo, né? Isso aí é um conceito interessante para a gente poder entender a questão da subordinação algorítmica, que a gente vai falar mais à frente um pouco. Então, nesse contexto, é importante a gente entender aqui as questões legais, né? A legislação pertinente às relações de emprego, que é o que nos interessa aqui no momento. Então, a gente vai falar aqui sobre o artigo 2º e o artigo 3º da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho. O artigo 2º é aquele que identifica, que conceitua o empregador, né? Em apertada síntese, é aquele que, assumindo os riscos do negócio, admite, assalaria e dirige. E com relação ao empregado, que é o artigo 3º da CLT, ele tem aqueles elementos que precisam estar presentes, né? Que no caso é a subordinação jurídica, a habitualidade ou não eventualidade, a onerosidade e a pessoalidade, né? O fato de ser pessoal e também tem que ser pessoa física, no caso. Obviamente que você não vai empregar uma empresa, né? Uma pessoa jurídica. Então, nesse sentido, estando presentes esses elementos, de acordo com o princípio da primazia da realidade, que é um princípio que existe no direito do trabalho, mesmo que estejam presentes, né? Você tem um documento, algum contrato assinado, diferente disso, mas na prática, né, na realidade, a situação, estão presentes esses elementos, por um lado, do empregador, né, assumindo os riscos do negócio, que admite, assalaria e dirige, e pelo lado do empregado, onde estão presentes os elementos que constituem uma relação de emprego, a subordinação jurídica, a habitualidade ou não eventualidade, a onerosidade e a pessoalidade, estamos diante de uma relação de emprego. Né? Isso fica bem claro nesse princípio da primazia da realidade. Então, uma vez analisada esses elementos legais, né, normativos, nós eu faço, né, no artigo, uma análise jurisprudencial internacional e nacional. Inicio pela internacional, eu trouxe no artigo algumas sentenças, alguns acórdãos. Primeiro tem um aqui da Inglaterra, reconhecendo o vínculo de emprego entre os motoristas por aplicativo. Tem um julgado aqui também da Corte da Espanha, da França, Espanha, da Alemanha, Bélgica. Então, assim, toda a comunidade europeia, desde 2018, 2019, 20 em diante, já tem reconhecido o vínculo de emprego desses trabalhadores com essas empresas, né, que lançam mão dessas plataformas digitais para exercer a sua atividade econômica. No caso do Brasil, especificamente, o procurador do trabalho, do Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro, o Dr. Rodrigo Carelli, ele tem um artigo escrito em 2019 que exemplifica bem a incapacidade dos julgadores do Brasil para apreciar essas demandas, né, que são postas à sua apreciação. Porque realmente é uma relação de emprego diferente, né? Na verdade, uma relação de trabalho, vamos dizer. Essas plataformas, essas empresas que lançam mão dessas plataformas, naturalmente, elas querem não pagar os impostos, elas querem fugir da legislação, né? Mascarar a legislação, dizendo que são empresas prestadoras de serviços de tecnologia. Então, por exemplo, a Uber, nessas sentenças que a gente analisa, a gente verifica que ela diz que ela não é uma empresa de transporte, que, na verdade, ela aluga a infraestrutura dela para esses trabalhadores. Eles chamam de parceiros, né? Para que esses parceiros encontrem seus clientes e possam disponibilizar esse serviço. Só que curioso, se você analisar, né, a gente analisando esses acordos, você não vê nenhuma emissão de nota fiscal dessas empresas no sentido de uma prestação de serviço ou de um aluguel de software, alguma coisa assim. Elas cobram uma comissão pelo trabalho, né? É bem visível, bem perceptível que, na verdade, o que essas empresas querem é se esconder atrás desse discurso determinista para retirar direitos dos trabalhadores. Aí, nesse sentido, nós buscamos avaliar se esses acórdãos que negam o vínculo de emprego, estando presentes todos os elementos, né, de subordinação, de habitualidade, onerosidade, pessoalidade, se esses acórdãos que negam o vínculo de emprego, se eles estariam incorrendo num ativismo judicial, né? Então, no capítulo 3º, eu analiso aqui, de acordo com a obra
do Luiz Barroso, que fala sobre o ativismo judicial, em que condições, né, e os elementos em que isso aí estaria acontecendo, e se por acaso haveria uma incidência de ativismo judicial nesses acórdãos a partir de 2020, que foram analisados aqui no Brasil, no TST, buscando esse vínculo de emprego, né? Quando tem esse vínculo de emprego, se a negativa, estando presente todos os elementos, se essa negativa seria considerado um ativismo judicial. É importante também a gente trazer, que eu cito no artigo, a respeito da negativa de análise, né, de perícia nos algoritmos, porque o algoritmo, para essas empresas, é importante ressaltar uma situação interessante, que no direito do trabalho, especificamente nessas plataformas de transporte, o algoritmo, ele é o regulamento da empresa, ele é o gerente e é o capataz, tudo ao mesmo tempo. É o regulamento porque tem todas as normas da empresa, né? É o gerente porque o próprio algoritmo, ele toma as decisões gerenciais médias. E é também o capataz porque ele vigia, orienta e pune diretamente os trabalhadores caso alguma norma não seja cumprida. E tem uma questão interessante, tem muita gente que pensa que o algoritmo é o dono da empresa. Na verdade, o dono da empresa é que detém o algoritmo, né? O algoritmo é propriedade do dono da empresa e não o próprio dono da empresa. Então, essa é uma questão interessante da gente avaliar. Nesse sentido, o parágrafo único do artigo 6º já considera que os meios telemáticos e informáticos se equiparam aos meios físicos, né, pessoais de subordinação jurídica. Então, nesse sentido, nós pesquisamos, né, e chegamos à conclusão de que existe realmente um ativismo judicial nesses acórdãos e nessas sentenças que negam o vínculo de emprego, estando presente todos os elementos que caracterizam o vínculo de emprego, de acordo com o artigo 2º e o artigo 3º. E é importante a gente pensar que não faz nenhum sentido de se pretender uma regulamentação independente, né, uma regulamentação nova para esse tipo de trabalho por subordinação algorítmica, porque com a digitalização que vem sendo implementada hoje em dia, né, tudo está sendo digital, né, tudo. Hoje em dia você paga conta, você vai ao médico, namora, tem consulta, tem tudo por meio de tecnologia da informação. Então não faz sentido nenhum falar em trabalhador digital e nem em trabalho digital, visto que tudo está sendo digitalizado, né? Esse aí vai ser o comum. Então a gente tem que prestar atenção nessas novas tecnologias, simplesmente adaptar o século XX, o trabalho do século XX ao trabalho do século XXI, né, para poder adaptar e reconhecer essas novas tecnologias. A gente tem que entender também que os trabalhadores estão se transformando em robôs. Antigamente a gente pensava que no século XXI a gente teria uns robôs, que eles seriam de metal. Na verdade, os robôs já estão aí e eles são de carne e osso. Basta, por exemplo, um exemplo. Se você estiver no Uber e você não quiser que o motorista fale nada, basta você clicar no botão mudo e a informação é dada para o robô que fique silente. E para finalizar, trago uma reflexão interessante. Eu fui pesquisar a etimologia da palavra robô e ela tem origem na língua eslava e quer dizer trabalho forçado ou escravo. Então, dessa forma, eu termino aqui minha apresentação. Gostaria de convidá-los a ler o artigo A Precarização do Labor Uberizado diante do Ativismo Judicial e agradecer a participação de todos e dar um muito obrigado.